Olá, turma. Devido a alguns probleminhas, a gente está enviando agora o nosso vídeo, ou, desculpa, a correção do nosso exercício. Então, veja bem que nesse capítulo nós estamos falando sobre os vegetais. Então, na questão de número 1, pede para você usar essas palavras do quadro para completar as palavras abaixo. Então, nós temos aí, A é o pigmento de coloração verde fundamental para a realização da fotossíntese. Então, a palavra que você vai completar aí, a palavra correta, é a palavra clorofila, tá? Então, lembra que através ou seja, clorofila é a cor verde da planta, ou do vegetal no caso. Letra B. O é o tecido vegetal que conduz a seiva elaborada. Essa seiva elaborada, ela é conduzida pelo floema, tá? Então, coloque aí a palavra floema. Os vegetais são seres vivos, pois produzem o seu próprio alimento. Então, todos, ou no caso, os vegetais são os únicos seres que produzem seus alimentos, com exceção de algumas algas. Então, aí nós temos a palavra autótrofos. Lembra que autótrofos é capaz de produzir o seu próprio alimento. Os principais órgãos fotossintetizantes da maioria dos vegetais são as folhas. Letra E. O é a organela onde ocorre a fotossíntese. A palavra que completa o espaço é cloroplasto. Letra F. O gás carbônico é utilizado pelo vegetal pelo processo da fotossíntese. Questão 2. Observe as folhas de alguns vegetais. E nós temos 3 tipos de folha: folha da mangueira, folha da pata de vaca e a folha do antúrio. Observe as folhas dos vegetais acima. Podemos perceber que eles têm formatos e tamanhos variados. Marque com X nas sentenças corretas sobre a folha. Aí nós vamos verificar o seguinte. Primeiro item, o formato laminar das folhas de muitas plantas contribui para que elas captem a luz. Então, a questão aí está correta. A fotossíntese ocorre com maior intensidade no caule. Errado, é na folha, não é isso? Então, está errada a questão. A disponibilidade de água no ambiente influencia no formato e no tamanho das folhas. Correto. Então, essa disponibilidade de água, ela vai influenciar muito aí na questão do meio, tá? E em relação também ao formato. Exercício 3. No exercício 3, nós vamos observar as tirinhas, tá? Temos 1, 2 e 3. Então, analisando as tirinhas, vamos trabalhar a letra A. Diz o seguinte: explique com suas palavras a relação entre as folhas das plantas e a perda de água citada no primeiro quadradinho, quando o personagem diz o seguinte: mas você cortou as folhas dela? Aí outro personagem responde: para ela não perder água, filho. Então, como é que a gente poderia levar em consideração essa questão aí? Nós vamos perceber que a perda de água, nesse processo ela ocorre no processo de transpiração das folhas. Então, quando o personagem diz que cortou as folhas, que era para não perder água. Aí, veja só a reação do personagem aí, quando ele viu essas folhinhas toda cortada, né? Letra B. Como as plantas podem perder água? Então, automaticamente essas plantas elas vão perder água pelo processo de transpiração. Número 4. Nós temos aí uma pequena manchete, onde fala de poluição de Manaus inibe fotossíntese e reduz chuva. Então, nesse texto, ele está abordando, falando principalmente dos impactos ambientais
resultando como, por exemplo, a interferência no processo da fotossíntese. Você pode estar lendo o texto para você ter essa base. Na letra A, diz assim: como a poluição pode interferir na fotossíntese? Então, a primeira coisa que nós vamos observar que vai ocorrer a interferência, principalmente na reação química. Essa reação que ela ocorre na atmosfera, resultando ou seja, na produção do gás carbônico, tá? Então, a gente vai perceber assim, que o aumento desse gás, ele inibe a abertura dos estômatos. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que quanto mais poluição, mais vai dificultar o processo da fotossíntese. Letra B. Como a não cobertura dos estômatos pode prejudicar a fotossíntese? Vocês vão observar o seguinte: quando se fala em fotossíntese, essa fotossíntese, ela é um processo. Que processo é esse? Então, esse processo, ele consiste na produção de carboidratos, ou seja, no caso da glicose, né? E também do gás oxigênio. Logo, a água, ou seja, a absorção desse gás, ele pode principalmente ocorrer no caso nos estômatos, né? Então, quando esses estômatos estão abertos, impede assim a produção da fotossíntese, ou seja, eu quero dizer que vai inibir a abertura, a poluição, ela vai inibir essa abertura dessas estruturas, consequentemente prejudicando a fotossíntese. Próxima questão do nosso exercício é a página 268, fazendo aquele resumão do capítulo, tá? Vamos falar primeiramente das folhas. Diz assim: folha, principal local de realização do processo de transpiração, como você pode observar aí na folha, processo de respiração e o processo da fotossíntese, que é a produção do alimento na planta. Então, esse processo, ele só vai acontecer na presença da luz solar mais água, que vai resultar como produto final a glicose. Continuando aí, produção de seiva. Aí vamos acompanhar aí nessas setas aí do primeiro quadradinho. Ele diz assim: produção de seiva, a palavra que você vai acrescentar é elaborada, conduz xilema e o floema. Então, a absorção de água e de sais minerais e também da seiva bruta. O caule, ou seja, é onde é realizada as principais atividades que sustenta outros órgãos da planta. Também serve para ligar a luz, ou seja, a raiz e as demais partes da planta. E nesse processo ocorre o transporte de nutrientes e também a distribuição de substância em todo o vegetal, tá bom? Raiz, caule, folha, flores, frutos e semente, tá? E por último, nós temos a raiz. Quando nós falamos de raiz, a principal atividade das plantas, ou seja, serve para fixar no substrato, também serve para absorver nutrientes. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer um outro vídeo com a segunda parte do exercício, tá bom?